E agora eu queria lembrar vocês, quem não mandou perguntas, quem não fez ainda as perguntas, é o momento para entregar para o nosso pessoal. Vou convidar agora o Marcelo Baiocchi para fazer companhia a gente aqui ao palco, para fazer, então, o momento da mediação das perguntas. Aproveite, então, se você não mandou ainda. Bom, nós teremos agora uns 15 minutos de perguntas. Talvez não daremos conta de responder todas, mas os palestrantes continuarão aqui no evento, né? No momento oportuno que possa responder. Uma pergunta aqui, Almada, do Ricardo, da Engecred. Quando teremos a disponibilidade da plataforma de COMEX, Comércio Exterior, para oferecermos aos nossos cooperados? Nós já fizemos o projeto de abertura da nossa plataforma de comércio exterior, submetemos ao Banco Central e esperamos iniciar nossas atividades no primeiro semestre de 2018. Ok. Henrique, a pergunta é qual o papel da central na intermediação da comunicação? Acho que é em relação ao sistema, né? O papel da central é vital para nós na Confederação, porque nós trabalhamos num esquema de hierarquias. Então, nós tentamos, dentro da maneira mais interessante possível, que a comunicação com as cooperativas seja feita via central, sem pular a central. Algumas cooperativas, às vezes, tentam falar direto com a Confederação, nós até respondemos, procuramos atender, mas, concomitantemente, avisamos a central. Olha, estamos falando com essa cooperativa, ela está questionando isso, nós demos essa resposta. Porque essa sintonia nós prezamos muito. Nós prezamos sempre que a central esteja acompanhando a comunicação confederação cooperativa. Por outro lado, nós também admitimos que isso era algo que truncava muito o relacionamento, o acesso. Eu disse, por exemplo, aí do BI, e muitas cooperativas não têm acesso a essas informações, talvez por uma falha da central, por a central achar que aqui, naquele momento não é adequado passar isso à cooperativa. Então, nós procuramos, através desses seminários, o DIPL é um deles, trazer a confederação também para o convívio das cooperativas. E eu vou dar o testemunho para vocês de um técnico com 35 anos de cooperativismo, que é o Cacaio, lá de Guariba, da cooperativa de Jabuticabal, que tem... Ele é de Jabuticabal e a sede da cooperativa em Guariba. O Cacaio falou: Henrique, eu nunca fui tanto a Brasília igual eu estou indo agora, porque toda hora tem um seminário, toda hora tem uma participação. Nós temos, semana que vem, um treinamento específico para pessoa jurídica, aberto às cooperativas. Então, nós também estamos tentando levar essa informação direto da Confederação às cooperativas através de seminários, mas sempre com a anuência, com a ciência e com a participação das centrais. São as centrais que multiplicam as informações e a gente está tentando aí quebrar um pouco essa ruído de comunicação, vamos assim dizer, da Confederação com as cooperativas através dos seminários, dos quais as centrais também participam. Obrigado. Uma pergunta para a Almada. Em visita ao Canadá, vimos que o sistema cooperativo de crédito incentiva a formação de consórcios para efetuar empréstimos de maior valor, diluindo o risco e permitindo às cooperativas menores poder fazê-lo. As cooperativas menores fazer. Podemos fazer aqui via central? Consórcio para reempréstimo seria? Essa ideia de consórcio, como é que seria? Um tomador de crédito precisa de um valor maior, por exemplo, 50 milhões de reais. Em vez da solicitação de crédito ser feita a uma cooperativa só, é feita ao sistema, e o sistema organiza 3, 4, 5 cooperativas para atender essa demanda. Essas cooperativas se organizam num consórcio e o consórcio atende a demanda. A regulamentação nossa, no estágio atual, não permite que nós organizemos ainda as cooperativas em consórcio para atender coletivamente um pedido de crédito maior. Ainda não. O Banco Central ele já está em audiência pública de uma norma para permitir crowdfunding
que é organizar um conjunto de pessoas físicas para fazer empréstimo para uma pessoa só. É uma forma de desintermediação financeira que é algo praticável por intermédio de fintechs. E nós já estamos estudando se nós poderemos ou não vir a oferecer alguma coisa por intermédio das cooperativas nesse sentido. Mas consórcio de uma forma ampla, envolvendo várias cooperativas em um atendimento de crédito, nós ainda esbarramos em algum problema regulamentar. Obrigado. Henrique, eu vou juntar duas perguntas aqui que eu acho que é o mesmo objetivo. Com a saída dos bancos das cidades pequenas do interior do estado de Goiás, como ficará a abertura de novos PAs? Seria viável abrir novos PAs para suprir essa necessidade de bancarização nas pequenas cidades? E eu acho que complementa isso aqui também. Com relação à abertura de novas agências. O Bancopp poderia fomentar a abertura através de financiamento para singulares? Olha, primeiro, nós já temos algumas experiências com PAs virtuais. PAs que funcionam na cidade sem ter agência. Isso já ocorre lá no Paraná. O Almada teve lá semana passada, em Londrina, na cooperativa de Londrina. Eles já têm essa atividade de PA virtual. Estou falando coisa aqui para lançar ideia, para vocês verem que nós já temos alguma coisa nesse sentido. Então, PAs de pessoas que usam a cooperativa apenas pela internet. Certo? Isso já existe dentro do Sicob. Segundo, Marcelo, eu acho que eu tive uma reunião recente com o Banco Central e eles disseram para nós da importância de nós estarmos como o único ente do mercado financeiro em 240 cidades do Brasil. Nós, Sicob. O Sicredi também está presente em algumas cidades como o único também, e a gente tem essa capilaridade. E eles disseram, por que esse número não aumenta? E eu disse, não aumenta porque o Congresso não aprova o PL 100. O dia que o Congresso aprovar o PL 100, esse número vai aumentar. O que é o PL 100? O PL 100, que já é do deputado Domingos Sávio, um deputado mineiro, cooperativista, lá da cooperativa de Divinópolis, e ele fez o projeto que permite às entidades públicas ter dinheiro dentro de cooperativa, fazer depósito, fazer aplicação. Hoje nós temos só convênio para receber o IPTU, o dinheiro entra na conta da prefeitura e tem que sair com D0. O PL 100 deixa essas entidades públicas virem a movimentar, fazer sua movimentação financeira com as cooperativas. E aí, em muitas dessas cidades que você está dizendo, o exemplo aqui de Goiás, isso também aconteceu em São Paulo, eu sou de São Paulo, o Banespa tinha agência em todos os municípios do estado, isso virou Santander, e o Santander foi paulatinamente fechando essas agências. E muitas cidades ficaram, também em São Paulo, sem movimentação financeira, sem ter banco dentro da cidade. E quando você chega numa cidade dessa, que já é uma cidade de um porte aí de 5 mil, 8 mil habitantes, que o maior empregador é a prefeitura, e a prefeitura não pode ter conta, fica muito difícil viabilizar um PA. O custo de um PA hoje é alto, não é só de prédio, são várias despesas que vão se acumulando, se somando, e inviabiliza o negócio, talvez. Por quê? Porque o maior ente econômico do município é proibido de ter conta com a gente. Então, nós estamos trabalhando via OCB, esse projeto já foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos e está para ir a plenário, e teve o seu processo alterado e demorado em virtude das votações que nós vimos aí da manutenção ou não dos processos do presidente Temer. O Congresso parou no país esse ano nessas duas votações, e o PL 100 foi um dos grandes prejudicados por essa medida. Então, eu acredito, sim, que com o PL 100 aprovado, as prefeituras podendo trabalhar conosco, isso facilita para que a gente tenha acesso a um maior número de cidades como agências pioneiras. Nesse momento, em pequenas cidades, num nível de 5 mil habitantes, por exemplo, eu acho muito difícil rentabilizar, dar resultado um PA pelos custos que nós temos hoje de abertura dos nossos PAs.
Fomento para abertura, uma experiência que nós temos em algumas centrais de fundos para criação de novos PAs. Esses fundos seriam um investimento. O Sicredi também tem isso, né, Celso? Esses fundos seriam para investimento, para abertura do PA, e depois, conforme ele vai trabalhando, ele vai devolvendo e vai pagando esse recurso. Isso já foi pauta do nosso Conselho de Administração. Naquele momento, o Conselho entendeu que a gente tinha outras prioridades de criação de fundo. Nós temos um fundo de investimento em tecnologia, por exemplo, e, naquele momento, foi entendido que essa não era a prioridade, e isso ficou a critério de cada central, que as centrais, então, que fossem favoráveis a essa ideia, que criassem os seus fundos. E algumas centrais têm esse fundo de fomento. Na Confederação, não foi entendido como prioridade quando discutido em Conselho. Obrigado. Só para falar sobre a abertura de PA, aproveitar para falar sobre a deliberação do Conselho recentemente, na última reunião, nós suspendemos temporariamente a abertura de novos PAs até rever todos os nossos regulamentos internos, e também está sendo feito pela área de inteligência da Central um estudo do Estado de Goiás como um todo, para a gente poder entregar isso às singulares, para demonstrar onde tem viabilidade de abertura de PA e onde não tem. E aí, nessa discussão, nós podemos discutir a abertura de um fundo próprio para poder fomentar a abertura de PAs, se assim o Conselho e todas as singulares entenderem. Tá? Uma pergunta aqui para o Almada, eu vou juntar duas também, Almada. Tem como a cooperativa receber recursos do exterior, enviar e receber recursos do exterior? E uma pergunta a respeito se o cartão poupança vai passar a também ser um cartão de débito. Recurso recebido na poupança poder debitar no caixa. A resposta à primeira pergunta é primeiro semestre de 2018, o nosso circuito de câmbio moeda exterior, comércio exterior vai estar operacional. E a segunda resposta é: nós já estamos iniciando o embandeiramento dos cartões de poupança. Paulatinamente, nós estamos colocando bandeira cabal nos cartões de poupança, que representa que eles vão poder ser usados no comércio contra a conta de poupança. Henrique, uma pergunta. Qual a contribuição que a nossa Central de Goiás, Cicobi Goiás Central, na evolução do sistema? Uma vez que esteve na comando da Confederação o nosso presidente José Salvino. Não é do seu Salvino, não. Chegou essa pergunta do seu Lajose. Também, contribuição de... Qual a contribuição de Goiás para o sistema? Eu citei isso na minha fala. Foi citado. A Confederação começou nas mãos do Lajose, daqui, de Goiás. Depois, doutor Eli, da Cred Minas, deu sequência. Depois, Salvino, também aqui de Goiás. E hoje estou aqui. E eu falo que eu estou na presidência porque é isso mesmo. O Cicobi fica e nós vamos passando, cada um dando a sua contribuição, mas o grande entidade é o Cicobi. E Goiás teve esse protagonismo, sempre teve uma participação importante. Nós, no banco, fazemos parte junto, a minha central, a Central de Goiás, do grupo majoritário, um grupo que deu segurança nos investimentos do banco. Foi criado no momento daquela crise da GR, quando nós tínhamos um banco com 130 milhões, 140 milhões de patrimônio, e de um dia para o outro descobrimos que não tínhamos mais 105 milhões, quer dizer, de um dia para o outro, 140 viraram 35. Nós, pela liderança do Salvino na época, criamos os majoritários. Isso deu segurança administrativa, segurança no momento de capitalizar o banco, e aí escolhemos o Almada para presidir o nosso banco, e de 2008 para 2017, esses 35 milhões que restaram no nosso patrimônio se tornaram 1 bilhão e 400 milhões, graças às decisões tomadas lá em 2008, que vários dos nossos dirigentes chegaram a acreditar que ali estava a porta do fim, que ali acabaria o nosso sistema, ali acabaria o nosso banco. Então, hoje é fácil a gente falar aqui do quanto cresceu, do volume, mas naqueles momentos,
nos momentos de dificuldade, nós tivemos pessoas na gestão do Sicob que tomaram as decisões certas. E aí o protagonismo de Goiás foi muito grande. Goiás sempre, como majoritário, sempre apoiou, sempre deu iniciativa aos grandes projetos do banco. Eu me lembro uma vez, o Almada foi apresentar para nós o projeto do consórcio, da compra de uma empresa chamada Ponta, por 3 milhões de reais, para a gente fazer o nosso consórcio. E aí o Luiz Gonzaga, lá da Secrenge, falou, mas isso aí é a maior burrice do mundo. Você quer comprar um carro, você dá 14% do seu dinheiro para essa empresa de consórcio tomar conta e depois comprar o carro com 14% de despesa em cima. Isso não vai para frente. E nós conversamos ali, o Salvino, eu, o Alberto, na época, estava no conselho, e a gente falou, vamos dar um voto de confiança para o Almada. Eu também acho que o negócio não é tão bom assim. E, gente, como a gente, por apoiar uma iniciativa do Almada contra aquilo que a gente estava pensando ser um bom negócio, como a gente acertou. O consórcio que custou 3 milhões, eu estou falando de que data, Almada? 5 anos atrás. A empresa Ponta custou 3 milhões de reais para nós. Nesse dia aí que alguns de nós ali achamos que o negócio não era tão bom, mas em solidariedade ao Almada foi votado por unanimidade. Hoje o consórcio dá 3 milhões por mês. 6. Não, Meia dúzia. por mês vai para as cooperativas, né? 6 de faturamento. E vai para as cooperativas até mais de 3 milhões, vai para as cooperativas dentro daquele percentual que a Almada falou. Então, o que custou 3, 5 anos atrás, fatura 6 hoje. Então, você vê assim, o Sicob não é de uma pessoa só, não tem uma pessoa que chega lá e fala, faz assim que eu estou mandando. O Sicob toma as decisões em conjunto. E, às vezes, acerta até por solidariedade. Porque eu, pessoalmente, fui convencido pelo Luiz Gonzaga que era um mau negócio, e o Salvino também. Falaram, mas vamos dar um apoio para o Almada, ele está querendo, ele foi atrás, ele descobriu essa empresa, ele está acreditando, e o Almada estava certo. Então, vê como que a gente vem progredindo. E Goiás sempre esteve presente, sempre participou. Agora, eu vou ser bem sincero com vocês. Vocês precisam entrar mais nos produtos, ter mais força de venda lá na ponta. Já os números mostram já um crescimento e tem muito potencial para crescer os produtos Bancob aqui dentro da central de vocês. Tá bom? Mas o nosso reconhecimento é sempre dito em público. Toda vez que eu estou diante de Lajós, de Salvino, eu cito essas passagens. Nós temos que mostrar os nossos acertos, mas também temos que mostrar os momentos difíceis. O CISBR, por exemplo, quando chegou e falou, vai ter um sistema só para todo mundo, a maioria tinha empresas de TI dentro da cooperativa que eram contra o CISBR, porque iam perder a sua oportunidade de trabalho, e foi um trabalho enorme convencer que o CISBR era bom, que o CISBR funcionava, e toda vez que ele saía do ar, aqueles que queriam manter as suas boquinhas de trabalho falavam, não, isso aí não presta, isso aí não funciona. E fomos paulatinamente vencendo, fomos paulatinamente trazendo aceitação para o nosso CISBR. Nosso CISBR faz uma pesquisa diária com os usuários dele. Hoje, a média é 94% de aceitação. Mas isso foi consolidado pouco a pouco. Isso começou com 0 de aceitação. E aqui a gente tem que reconhecer o trabalho daqueles que nos antecederam. Obrigado. Bom, nosso tempo já esgotou, então vai sobrar muitas perguntas. Vou só passar mais uma pergunta para cada e a gente encerra, tá? E peço perdão para aquelas perguntas que nós não conseguimos fazer. Eu estou juntando 4 perguntas aqui para o Almada, que basicamente fala de 2 tópicos, BNDES e FCO, né? São linhas de crédito. Então, a pergunta, uma delas aqui, se existe a possibilidade do fechamento de empréstimos via BNDES. Se a carteira BNDES pode fechar. A nossa carteira, a carteira do BNDES, com as reformas que estão sendo feitas, etc., tal, mudança de indexador, a taxa do BNDES está ficando parecida com a taxa comercial. Então, há uma perda de atratividade da competitividade da linha do BNDES, que, sobretudo, para quem está esperando uma taxa abaixo da Selic. A taxa do BNDES
está cada vez mais próxima da taxa Selic. Mas não há probabilidade nem nenhum tipo de risco de nós perdermos o nosso limite junto ao BNDES, e a nossa carteira do BNDES é grande. O Sicoob tem uma belíssima carteira em todas as linhas do BNDES. Já no FCO, é uma carteira que a gente poderia ter desenvolvido melhor. O operacional da carteira de operações com o FCO não é tão fluido quanto é o operacional com o BNDES, e o nosso limite no FCO também não é do tamanho que nós gostaríamos que fosse. Então, Marcelo, fazendo um fechamento, BNDES toca normalmente a vida, o que está tendo é a perda de atratividade em função do crescimento da taxa de juros, e FCO nós estamos lutando para cada dia melhorar o operacional. Tá? Ok, obrigado, Almada. E o último aqui para o Henrique. Henrique, se existe algum trabalho, projeto em parceria com a OCB sobre conhecimento da doutrina cooperativista, principalmente voltado aos jovens e colaboradores, vista a média da faixa etária dos nossos cooperados atualmente? Não, isso tem sido discutido no SECO. SECO é onde se reúne todos os sistemas, é um trabalho da OCB, e ali a gente discute todas as prioridades do cooperativismo de crédito. Do ponto de vista dos jovens, especificamente, não tem nenhum projeto OCB. Nós temos o nosso projeto, que foi um projeto que o Almada liderou, e eu vou até passar a palavra para ele, que ele tem mais autoridade para falar um pouco sobre esse projeto, que é muito importante. Muita gente fala assim, por que vocês ficam falando em jovem se jovem não tem dinheiro? Se jovem é patrocinado. Mas os jovens são os cooperados de amanhã. Não se esqueçam disso. Pessoal, então foi legal essa pergunta. Eu vou até pedir, Marcelo, para você me dar um crédito de 5 minutos. É 10. Porque o vídeo fala mais do que 1000 palavras. Né? Então, nós estamos, sim, num projeto jovem. O Sicoob está visitando 90 universidades em 27 cidades diferentes. Agora são 28 cidades diferentes, onde nós estamos apresentando a nossa doutrina e o nosso portfólio de produtos, junta. A lógica desse projeto é o seguinte: não dá para ficar vendendo a doutrina cooperativista, vendendo só a história dos 28 artesãos de Rochdale, que aconteceu em 1844, ou a história da epopeia do Lajose, que aconteceu em 1992. Nós temos de mostrar um cooperativismo com apelo social, com a doutrina sólida, com produtos e serviços competentes e tecnológicos em 2017. E estamos fazendo isso em 90 universidades. Vamos escolher um dos filminhos aqui. Vê se você vê um aí. ENERG. Não, esse pode ser esse aí. Esse aí. Congresso com 3.500 universitários. A gente está vivendo um momento no mundo com um grau de inconsciência muito grande. E a gente está entrando na era da consciência. Então, quem vai mudar o mundo é uma nova juventude com alto nível de consciência. As organizações, elas movimentam a economia, e a economia move o planeta. O capitalismo consciente é um movimento onde a empresa promove o resultado coletivo a partir de um propósito, a partir de uma causa. O Sicoob é uma realização do que é o capitalismo consciente.
E os jovens que estão engajados nas empresas júnior estão muito posicionados com relação à ideia de mudar o Brasil para melhor. E nós achamos que o Sicoob é uma das coisas que pode ajudar o jovem a arrumar um entregável para essa ideia, tornar o Brasil melhor. O capitalismo consciente ele não está associado ao fato da empresa ter lucro ou não ter lucro, ter mais lucro ou menos lucro, mas sim com o fato do que ela vai fazer com esse lucro. E aí é o seguinte, seja um banco ou uma marca de roupas, é lucro. Se o banco está fazendo em prol da sociedade, para todos os seus stakeholders e deixando assim um impacto socioambiental positivo, esse lucro vai valer mais. E assim ela vai ser uma empresa mais consciente. O banco perfeito, com base nos valores da minha empresa júnior, seria um banco cooperativo, porque a gente acredita no crescimento em conjunto. Acredito que a instituição financeira certa é a instituição que entenda o motivo maior do movimento, que é a geração de impacto. Olha, acho que não só para atender a minha EJ, mas para atender todas as EJs seria uma instituição que realmente compreendesse as particularidades do movimento Empresa Júnior e soubesse se adaptar à nossa realidade. Fui em todos os bancos e muitos bancos não soube lidar como empresário júnior com a gente. Eu cheguei no Sicoob, fui muito bem atendido. Ela soube lidar com a gente, pôs muita facilidade para a gente estar abrindo essa conta no Sicoob. Gostei bastante e recomendo para qualquer pessoa que venha participar também com a gente. É isso aí, pessoal. 7.000 jovens já passaram nos nossos eventos, com hackathons, laboratórios, etc. 3% dos jovens brasileiros já têm conta no Sicoob, dos universitários brasileiros. A gente quer ver se aumenta bem esse percentual aí. Está sendo uma experiência extraordinária e os jovens estão recebendo o cooperativismo com os braços abertos. Está sendo muito legal conviver com essa moçada. Muito obrigado. Só um detalhe, esse projeto vem na continuidade da conta digital. Primeiro desenvolvemos a conta digital e aí fomos, então, mostrar que temos um produto e que estamos preparados para atender esse público jovem. E esse projeto continua, temos aí quantas universidades? Nós já passamos por 5, são 90, faltam 85. Então, temos 85 universidades que vamos andar por todo esse país, mostrando o Sicoob, mostrando que o Sicoob está pronto para atender esse público jovem.